Shadalu, ele surge quando ainda eu estava nas séries primárias e eu vi um desenho chamado Street Fighter, não sei se... E esse desenho aí tinha um personagem chamado Mr. Bison e eles tinham uma empresa chamada Shadalu S.A., no qual ele queria dominar o mundo vendendo ópio, mas para proteger a natureza. E aí na escola, eu e um amigo meu, criamos a empresa Shadalu S.A. para dominar o mundo. Aí a gente convidava as crianças e professores. A gente falava, você não quer participar da Shadalu, ela vai dominar o mundo. Eu depois me inseri no meio da arte e quando eu criei o personagem eu já tinha o nome, que era Shadalu. Que aí dominou um pouco o mundo, já está em mais de 60 países. Meu nome é Johnny Martins, sou natural de Alegrete. Cheguei em Porto Alegre, acredito que há mais ou menos uns 20 anos atrás. E, consequentemente, por ser filho de mãe solteira e faxineira, né? A gente acabou numa periferia, onde lá eu aprendi tudo que eu precisava para andar na rua. E no momento que saio da minha adolescência e pego meu emprego, né, como se diz, primeiro emprego, como gari eu começo a ver as ruas como de um modo diferente, né? Começo a ver essa divisão que há dentro das ruas, essa marginalização que há, os preconceitos, e começo a tornar isso poético dentro de mim. E tudo aquilo foi tão puro e tão intenso que me tocou muito, de diversas maneiras, né? Tanto com amor quanto com ódio, porque é difícil tu ver o teu semelhante numa situação muito mais vulnerável que você e você não poder ajudar. E aí, no momento que eu começo a trabalhar assim na rua, né, a gente vê realmente que existem as diferenças, né? A gente vê diversas histórias de pessoas que saíram do regime fechado, estão ali tentando se recuperar, pessoas que não aprenderam, que têm uma idade muito avançada e não aprenderam a ler nem escrever, pessoas que tinham um sonho de vida e não conseguiram atingir esse sonho de vida e estão buscando ainda, né, o caminho da felicidade. E a gente sabe que o ser humano ele gosta de ser valorizado. E eu acho, na época eu via muito isso, né? A felicidade que eles tinham de trabalhar naquilo ali, de varrer, né? De se sentir valorizado, de ganhar o salário deles. E ali eu aprendi muito, valor humano. Passado o tempo eu ganhei uma oportunidade numa serigrafia e ali eu dei meus primeiros passos a aprender o que seria o resultado, né? Disso seria a mudança total na minha vida, né?
Conheci um amigo que se chamava Celopax, se chama, né? Ele faz grafite. Ele me apresentou a arte urbana, né? Até então eu tinha só esse entusiasmo da vida urbana, dessa coisa, dessa movimentação, dessas divisões. Ele me apresentou a arte urbana, me ajudou a dar os primeiros passos, orientando, e depois eu consegui fundir, né? Todas essas experiências que eu tinha tido no passado com essas experiências que viriam também, estavam acontecendo no momento presente. A partir daquilo ali eu comecei a incorporar, a trabalhar essa figura, né, que eu tinha criado já, e comecei a espalhar pela cidade, né, a figura do índiozinho, que era repovoar uma cultura que havia sido destruída, que estava sendo destruída, né. Nem conhecia na época a internet, assim, não conhecia. Aí ele me falou, olha, tu tinha que postar na internet e tal. E no momento que eu coloco na internet, ela se torna um potencial e viral. Assim. Artistas do mundo inteiro pedem o adesivo para despertar o índio que há dentro deles, como eles dizem, né? Nos seus países. Must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. Oh, 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 oh. Depois de dar uns adesivos ali. Tá. Agora aqui, ó. Agora vem depois aí que eu separo um materialzinho e te dou. Hã? Ah, 1 hora. 1 hora eu vou estar aí, certo? Não, mesmo. Não. Ó, mas vem mesmo, que aí eu separo pra ti. Vou separar pra vocês um adesivinho ali. E imagina, eu comecei a colar, comecei a fazer o trabalho e eu fui na minha primeira exposição, acredito que em 2004. 2005, imagina? Eu não sabia que era uma exposição, né? É uma experiência que eu estou passando também agora no momento, porque eu vou fazer uma exposição em grande formato, que se chama Elemento Urbano, no qual eu retiro esses elementos através de pesquisas das ruas e coloco em obras na galeria. Nessa exposição eu conversei com morador de rua, fiquei dias com moradores de ruas, saí com crianças, né, que juntam papelão, pessoas que fumam crack, conversei com prostitutas, travestis. Foi uma longa pesquisa que resultou numa exposição. Tudo que é novo e você não conhece, ou você aceita ou rejeita de vez, né? Não há aquele meio termo, né? Peraí, não desce daí! Peraí. Fui investigado pelo Ministério Público lá, né? Abriu um processo na época. A gente conseguiu provar que o que eu fazia não era ilegal. Eu nunca tive nada contra ninguém, entendeu? Político, partidário. Não sou contra a polícia nem contra o exército. Não. Eu só quero fazer o meu trabalho e divulgar a minha causa, né? que eu colocava na cidade, houve
Houve vezes que pediram para tirar, não tinha um entendimento, mas depois que eu explicava, havia um entendimento, não, é isso, legal. Antes de ter esse contato com a rua, eu vivia apenas dentro da comunidade, eu era muito jovem e tinha um dos digamos que patrões do tráfico lá na minha região, lá, e ele tinha saído da cadeia lá e ele estava sentado assim, olhando as crianças brincarem ali. E eu estava brincando com a criançada, assim, eu era mais um dos moleques lá. Aí ele pegou e apontou para mim e me chamou, assim, né? E eu fiquei assustado, assim, porque eu não sabia o que fazer. Aí eu fui lá e ele, qual é teu nome? Eu, fulano. Ele, Aí eu tava vendo você brincar ali, ó. Precisava dizer umas coisas para você. E aí ele me contou um pouco do cenário de como é estar na cadeia, sabe? Essa coisa de sujeito homem, E eu fiquei um pouco assustado, assim, porque eu era molecão, eu fiquei olhando, assim, para ele e tal. E tem uma hora que eu me lembro que ele fala assim, ó, agora nós temos na cadeia, ele falou assim, nós temos tudo no pátio da cadeia, e você e tu vai pro pau de arara. E agora, o que tu vai fazer? Aí eu fiquei olhando assim, não sabia, ele falou assim, você tem que falar que você não vai, cara, tem que ter atitude. Por que você tem que ir pro pau de arara, você tinha que dizer? E é isso que você tem que ter na sua vida, é isso que você tem que ter quando sair pro asfalto, na rua, atitude. E aquilo me marcou muito, assim, 2 semanas depois ele foi morto numa troca de tiros, acredito, não lembro, era pequeno. Mas aquilo me marcou muito, assim, e quando eu tenho esse contato já com a rua, já depois, mais tarde, eu já tinha isso em mente, assim, a atitude, né? Que é o que mais que a gente tem hoje na arte de rua, né? É a atitude de tu ir lá, falar. Hello, my love. It's getting cold.